Privilégio é poder assistir a um jogo de Libertadores sem preocupação. Grito verde que ecoa. Fala, torcedor palmeirense, Renatinho aqui diretamente do Ceará. Esse é o canal Grito Verde que ecoa, essa comunidade que tem por objetivo unir palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. E vamos falar de Libertadores. O Palmeiras faz o seu jogo de volta pela Libertadores em casa, nesta quinta contra o Universitário do Peru, em preocupação nenhuma. A única preocupação do time vai ser descansar seus jogadores principais, pensando no final de semana de Campeonato Brasileiro. Diferentemente de todos os outros clubes que estão tendo que batalhar aí nessas oitavas de final por uma vaga, o Palmeiras já decretou, pelo menos para mim, a vaga no jogo de ida lá no Peru, quando goleou o Universitário por 4-0, né? Poderia até ter feito mais se tivesse imposto um pouco mais de pressão, mas os 4-0 para mim já foi o suficiente para não correr riscos jogando no Allianz Parque nessa quinta-feira, 9h30 da noite. O jogo vai ser transmitido pela ESPN e também no Disney Plus, ali na plataforma de streaming deles, tá? E aí, falando dessa partida, eu acho que não vale nem a pena a gente tentar confabular uma possível escalação, porque não dá pra saber se o Abel vai, de fato, poupar todo o time titular, se ele vai colocar jogadores do Sub-20 pra complementar esse time, se ele vai manter uma base ali com 2, 3, 4 jogadores principais talvez, e completar com os jogadores reservas. Não... Acho que é perda de tempo pra gente tentar adivinhar o que é que o Abel vai fazer, mas a gente sabe que poupar, ele vai poupar. Quem e quantos serão é quem é a grande dúvida. Eu prefiro trazer a visão de que a gente fez um belo resultado no primeiro jogo, não precisa se preocupar com esse segundo jogo, e mesmo assim, eu ainda acho que o Palmeiras vai ganhar novamente para manter os 100% de invencibilidade na Libertadores, mesmo que monte um time totalmente mexido para essa partida. Para mim ficou muito claro a diferença de qualidade entre os elencos. Para mim foi indiscutível a dificuldade que o time do Universitário tinha para sair do seu campo de defesa. E olha que eu nem vi o Palmeiras fazer essa pressão toda. Se tivesse de fato feito, poderia ter feito um placar ainda mais elástico. O Palmeiras jogou em ritmo de treino e acabou fazendo 4-0 muito por lances de erros do time do Universitário que acabaram gerando situações perigosas pro Palmeiras, e aí o Palmeiras acabou aproveitando. A dupla parece que tá de fato se entrosando, Vitor Roque e Flaco Lopes. Muito provavelmente não joguem, então o Abel não vai correr esse risco, até porque próximo dia 25 tem Campeonato Brasileiro. O Palmeiras briga pela ponta, já assumiu a vice-liderança passando o Cruzeiro, mesmo com 2 jogos a menos que o Cruzeiro, ainda tem esse detalhe, e a gente continua a 4 pontos de diferença do Flamengo, com um jogo a menos que a gente pode até aproveitar e acabar reduzindo essa diferença para 1 ponto. Então, o próximo jogo é contra o Sport. Vencer é importantíssimo, quase que 100% de certeza que o Abel vai poupar pelo menos metade do time. Vou botar aí em 6 jogadores aí, no mínimo, e ele não mudar o elenco todo. Então, peças como Lomba, o Mikael deve jogar. Acredito que ele vai colocar o Kelvin novamente, que para mim fez uma bela estreia. Tem algumas dificuldades, algumas limitações técnicas ali, mas apoiando no ataque ele foi muito eficiente. Tem muito a crescer ainda, muito a mostrar dentro do elenco, até para dar uma sequência, para ter mais tempo de visualizar ali como é que ele joga dentro do campo. O Abel muito provavelmente vai escalar ele de novo. A gente deve ter o Luigi entrando como titular, então vai ter algumas mudanças que vão ser claramente visíveis ali. E mesmo assim eu ainda acho que se montar um time mais fraco, pegar o elenco do Palmeiras, escalar os 11 mais fracos do atual elenco, pra mim é superior ao Universitário e vence essa partida. Tudo bem, pode ser que não goleie, mas sei lá, 1-0, 2-0 a gente consegue vencer sim. E pra mim o que vale a gente discutir aqui falando de Libertadores, já que o jogo tá ganho, né? A gente vai assistir um amistoso de luxo, vamos dizer assim, é quem o Palmeiras deve pegar aí nas quartas de final, né? O chaveamento já foi todo definido, então o Palmeiras enfrenta o vencedor de Libertad e River Plate. No primeiro jogo, o Libertad acabou empatando com o River Plate em casa por 0-0. O River tem a vantagem de decidir dentro do seu estádio na Argentina. Deve ser superior, né? A torcida deve fazer pressão. O estádio Monumental, que é o estádio do River Plate, é um estádio que cabe muita gente, então a torcida faz muita pressão, canta o jogo todo, então isso deve influenciar e ajudar aí os jogadores do River Plate. Então eu acredito que o Palmeiras vai enfrentar o River Plate nas quartas de final, mas lá, diferente da nossa partida que já tá definida, lá o jogo tá em aberto, 0-0, então pode ir para uns pênaltis e quem sabe o Libertad acabar passando. A gente pode falar um pouco também dos times que foram eliminados, né? O Fortaleza aí que acabou caindo, o São Paulo quase era eliminado, acabou passando nos pênaltis. Então, Libertadores é um campeonato diferente, é um campeonato perigoso que não importa jogar bem, para mim importa é vencer, chegar na final e ser campeão. Essa é a meta.
E aí, para trazer um assunto que não tem nada a ver com Libertadores, pelo menos por enquanto, a gente pode debater aí a chegada, né, de mais dois reforços. O goleiro Carlos Miguel, que acabou saindo com uma certa intriga com a torcida do Corinthians, né, foi pro Nottingham Forest jogar na Inglaterra, acabou não conseguindo se firmar e voltou pro Brasil agora, voltou para defender as cores do nosso Palmeiras. Espero que ele consiga desenvolver um bom nível de futebol ali, fazer uma boa sombra para o Everton. O Lomba, muito provavelmente, com a chegada do Carlos Miguel, não deve permanecer no Palmeiras, não deve renovar. E aí a disputa vai ficar em aberto entre o Everton e Carlos Miguel, né? O Everton, para mim, ainda é mais goleiro. O Carlos Miguel vai ter que ralar para tomar essa vaga do Everton aí. Então, mas que seja bem-vindo e que por aqui faça ainda mais do que fez no rival, né? E outro anunciado aí é o lateral esquerdo, o Jefter, cara que eu de fato não conheço, nunca tinha ouvido falar até iniciar as negociações entre o Palmeiras e o Rangers da Escócia, né? Um clube muito tradicional na Escócia, uma liga obviamente que eu não acompanho e que não deve ser uma liga de nível tão alto, mas que pode surpreender, né? Pode chegar, pode fazer a diferença ali no nosso elenco, para fazer o elenco ter mais qualidade. O Emiliano Martins, por exemplo, veio de uma liga muito fraca, que é a liga da Dinamarca, e para mim tá fazendo um bom papel. Lógico, não é um jogador 100% de excelência, rank S, né? Mas consegue ajudar bastante a compor esse elenco. Quando ele precisa entrar, ele consegue performar bem. Não, para mim até agora não teve atuações que possam ter prejudicado a equipe do Palmeiras. Vem fazendo um jogo aceitável, vamos dizer assim. Óbvio que tem margem ainda para crescer bastante, para mostrar mais, mas pensando em expectativa, eu acho que ele veio com a expectativa muito baixa e vem entregando acima da expectativa e a gente imaginava para um cara que vem de uma liga da Dinamarca, né? Espero que esses dois novatos que vêm chegando aí consigam, juntamente com o Kelvin também, que chegou recentemente, possa agregar ao elenco, possa agregar ao time, tanto em raça, em luta, em nível de futebol, como também em qualidade, né? Porque não? Quem sabe a gente não acaba descobrindo um novo Richard Rios que a gente pegou bem baratinho e acabou fazendo muito dinheiro com ele, além de ter um retorno técnico muito bom. Então, acho que eu tenho pra mim que toda contratação ela é de risco, né? Obviamente que quanto mais dinheiro você gasta, você tenta diminuir o risco que aquela contratação pode oferecer. Quando você gasta pouco, o nível de risco é bem menor, mas quando você gasta muito, o risco ainda é maior, porque você tá trazendo um cara caro que pode acabar não contribuindo tanto, e aí aquele dinheiro você acaba perdendo, né? Aquele investimento acaba sendo mal feito. Então, pra mim é um nível de risco maior quando o jogador já é conhecido, quando o jogador é caro, quando ele custa muito. Então, esses caras que vêm com um patamar mais alto, Vitor Roque chegou com um nível de expectativa lá em cima. O Felipe Anderson também veio com um nível de expectativa lá em cima. Tiveram suas dificuldades, ainda tem algumas dificuldades ainda, mas já começam a se soltar mais, a entregar mais dentro do elenco. O próprio Flaco Lopes, né, tá fazendo uma temporada muito bacana aí, e no começo não conseguia performar bem. Então a gente tem que ter essa paciência, tem que entender que esses caras vêm, precisam de um tempo para se adaptar, mesmo que sejam jogadores já conhecidos, formados, mas todos eles têm sua dificuldade, vêm de ligas diferentes, com aspectos táticos totalmente diferentes, mentalidades de treinadores totalmente diferentes, então precisam desse tempo para se adaptar e poder oferecer o melhor do seu futebol ao Palmeiras. De resto é isso, não tem muito mais o que falar. Vou assistir o jogo do Palmeiras? Vou. Já palpitei, pra mim o Palmeiras eu acho que ganha por 2-0. Mesmo eu tô imaginando que seja um time muito modificado. Então, pensando nesse time muito modificado, 2-0 Palmeiras. Entrar com os titulares aí é 5-6, né? Mas não vai acontecer. Já tô dizendo pra vocês que não vai acontecer. Conhecendo o Abel e imaginando, tendo o mínimo de inteligência aí, ele não vai fazer um negócio desse, tendo um jogo tão importante quanto o Sport na próxima segunda, que também o Palmeiras briga no Brasileirão. E aí, torcedor do Palmeiras, o que você acha desses meus pensamentos? Eu acabei trazendo aqui pensamentos pessoais, opiniões, né? Falando um pouco sobre as contratações. O que você tem a falar sobre esses caras que chegaram? Qual o seu palpite pro jogo amanhã, né? Se você tem essa mentalidade de que, de fato, o Abel vai poupar maior parte do time, eu vou tratar esse jogo como um amistoso de luxo, né? Um amistoso aí de nível um pouco melhor do que tá enfrentando os times de Série C, Série D do Paulista. Talvez nem seja tão melhor assim, mas ser Libertadores, né? A gente tem que tratar umas oitavas de final de Libertadores com um pouco mais de nível do que times de Série D do Paulistão. Então vamos lá. Deixa aí de onde você fala também, né? Deixa aqui também de onde você torce pelo Palmeiras. Vamos apoiar o nosso Verdão, estamos aqui sempre. Espero que você se inscreva nesse canal, faça parte
parte dessa comunidade. Eu tenho objetivos para esse canal e espero ter a ajuda de vocês para alcançar esses objetivos. Então dá seu like também, já compartilha os grupos de palmeirenses que você faz parte, né? WhatsApp, Telegram, enfim, manda para aquele amigo que é torcedor palmeirense doente ali, que gosta de ouvir todo mundo falando do Palmeiras. Eu sou mais um que tô tentando falar, tô tentando trazer minhas opiniões aqui diretamente do Ceará. E esse é o Grito Verde que eu espero por vocês no próximo vídeo. Valeu, turma.